enfermidade. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Aleluia. Glória a Jesus. O conjunto está muito bonito das irmãs. Deus continua abençoando. Amém? Glória a Deus, amém. Lucas, capítulo 13, versículo 10. E dei por dia que conhecia a palavra, porém, né, Deus sabe por que esta palavra. Não era até que eu preparei, que eu estava orando, mas o Senhor aqui mudou. Chegar aqui, eu senti a presença do Senhor. E verdadeiramente eu tenho que seguir o que o Espírito manda. Amém? Que Deus fala. A cura de uma mulher paralítica. Amém? Todos acharam? Esperar todos para compartilharmos todos. Porque é muito importante na casa a gente esperar um pelo outro. Amém? Esperar. Tem que saber esperar um pelo outro. Amém? Tem uns que tem dificuldade, a gente vai lá, ajuda. Amém? Por isso que é a casa de Deus. É diferente. Tem que ter ordem. Amém? Até as crianças têm que ter ordem na casa do Senhor. Pelo menos meu lado tem ordem. Jesus fala aí. É vendo isso. A cura de uma mulher paralítica. O título. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite para você, para mim. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis, aleluia, que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs-lhe as mãos sobre ela, aleluia. E logo se endireitou e glorificava a Deus. 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, 20 para seres curado, e num dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, aleluia, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água. 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. 17 para terminar. Já estou sentindo Deus falando aqui, estou falando contigo também. Deus, é gostoso. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por eles. Vamos ficar falando no finalzinho aqui? Vamos falar coisas gloriosas. Vamos toda a igreja? Coisas gloriosas. Mais uma vez, coisas gloriosas. Amém? As palmas louvam o Senhor, a igreja pode. Tem coisa gloriosa nesta noite. Você veio receber as coisas gloriosas do Senhor. Que mistério, chega, me arrepia. Como me arrepia. 18 anos não é 18 dias. É a sua vez. É a sua vez. Olha aqui. Se for relatar na Bíblia, a gente vai, nossa, vai ter muitos, né, capítulos, versículos que vai aqui relatar mulheres que chegou a vez. Chegou a hora. Mas nesta noite uma coisa gloriosa despertou-me a atenção, que Jesus quer mostrar através da palavra que lemos. Milagre. Olha aí, coisas gloriosas, é a sua vez, milagre. Você veio hoje para receber. Aquele que está ligado, ele sabe que milagre é para quem está com o ouvido bom, com atenção. Eita Deus. Quando eu estava falando no início, pastor, me perdoa, a igreja, porque a igreja tem que ter ordem. Tinha uma ordem nesse mistério. A ordem não era lá dos escribas, fariseus, a ordem do Senhor. E Jesus queria rápido realizar um algo na vida daquela mulher. Diz, conforme nós lemos, que esse espírito de enfermidade já estava no corpo daquela mulher alojado. Escuta só, alojado aonde? Nos ossos. Coisa triste, às vezes a gente sente uma dor na coluna, parece que não vai aguentar, parece que vai embora. Meu Deus, tem gente que fica até esquisito.
acha que em situações, né, que passamos não tem jeito. Situações até pequenas. Situações até que, né, em comparação à palavra que lemos, não é nada. Muitas vezes colocamos impedimento até mesmo para fazer a obra do Senhor. Tá chovendo? Tá frio? Ai, tem chinelo? Minha roupa encolheu? É uma coisa estranha. Tem gente que quer pregar e fazer as compras primeiro para depois ir para os compromissos do Senhor. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Pessoal, as demais não é a demais. A outra, a pouquinha, não é o que vai vir. Demais. Esta mulher não diz a palavra de Deus, eu não sei, eu não me recordo se eu li, ou se algum irmão conhece, qual era o nome dela. Nós temos nome e sobrenome, amém? Nós temos família, nós temos, né, gerações que vai, né? Nós temos, né, cada um tem aqui a sua família, sua casa, seu parente, longe, perto. Esta mulher não relata nome, não relata o que ela fazia, não relata a situação, entende a situação. Nada foi relatado nesse texto. Se ela era pobre, se ela era rica, se ela era feia, se ela era gorda, se ela era... Só relata que de modo algum não podia endireitar-se. Comia o pó da terra. Imagina, ela ali cabisbaixa, andando, sendo envergonhada, comendo a poeira do chão, que não podia levantar, nem para suas necessidades, nem para nada, muito menos até de repente, até para pedir alguém uma ajuda. Sofria. Esta noite é a sua vez. O sofrimento é pequeno, tá entendendo, igreja? E às vezes vem pra igreja até murmurando. Eu tenho que ir porque pastor tem que me ver, fulano tem que ver. Mas isso não é. Deus não tá nesse negócio. Quando é poeira, aquele aleluia que tem compromisso com Deus. Mas é poeira, ó, do seu joelho dobrado. Será que você tem dobrado o seu joelho? E comido esta poeira do pó? Essa mulher automaticamente tinha a deficiência. Meu irmão, deficiência. Paralítico hoje vai andar, amém? Que parece essa? Que você não pode fazer nada. Jesus falou que impôs sobre aquela mulher somente a palma da mão. Aleluia! Somente a palma da mão. Meu Deus, maravilha. Somente a palma da mão. E muitas vezes a sua mão, os seus lábios, os seus olhos, você é perfeito, lindo. Não é verdade? Faz até dos outros. Tem gente que fica com qualquer coisinha. Você não precisa fazer isso mais. Entende o mistério? Por que você foi chamado? É para fazer a diferença. Não é para ser diferente dos outros. Esquisito, né? Concordância. Mulher paralítica. Mulher encurvada. Jesus chegou ali e falou: está curado, está livre dessa enfermidade. E automaticamente o que essa mulher fez? Glorificava a Deus. Começou a glorificar. Muitas vezes é tão difícil a gente glorificar. Está na luta, só sabe, mas Jesus, eu preciso do dinheiro. Não dá um glória. É verdade. Está na prova, ah, Senhor, o Senhor tem que me dar. Meu Deus. Glorifica a Deus, vou fazer o contrato, na luta, eu glória. Ô glória, ô glória, quem faz isso? É pouco, não estou generalizando. Mas é um pouco que glorifica, já bota o pé dentro da igreja, murmurando, falando, ou então acontece algo, pega o telefone, é pastor, é fulano, é cigano. Ei, o Senhor te deu esta luta para você glorificar. Difícil eita Deus, é difícil glorificar na luta, é difícil glorificar quando não tem nada. Deus. É difícil quando começa a apertar ali, ó, naquilo que você mais precisa, ou até mesmo toca naquilo que você mais ama. Sabe por quê, igreja? Os nossos olhos estão postos não mais no Senhor, estão postos nas coisas materiais. E o Espírito Santo de Deus está me revelando nesta noite que temos que tirar o material para que o Senhor venha tratar o teu espírito. Você quer o quê? Matéria? Matéria vai, o Espírito, ele permanece. O Espírito Santo de Deus está falando: epa, começa você a esquecer. Não começa, aleluia, pensar naquilo que já se foi, entende o mistério? Se passou na tua vida, não vai voltar.
político, amém? Vereador, não, autoridade. Tá aí, tudo bem. Mas na casa do Senhor, aleluia, quem manda é Deus. Eu falei na morte, porque somos pastores, amém? Eu também gosto das coisas direitas, mas a última palavra diz a palavra do Senhor, que a do Senhor não é tua. Aleluia! Aleluia! Levantou-se ali aquele povo estranho, um povo esquisito, um povo sem fé, um povo carne. Tem uns povos de carne aí que só Jesus. Mas que pode isso, Jesus? Imagina aquele homem, aquela gente. Jesus, como vai curar esse pecado? Hoje é sábado, é dia de descanso. Quem disse? Quem disse? Se o Senhor quiser levantar para a gente, levanta até que Ele quiser. Se Ele quiser você não pode nadar. Você não pode nadar. Nem eu sei de nada. Levantou-se aquele grupo esquisito. Aquela gente formalizada. Aquela gente foi cortada, achando que podia fazer alguma coisa, impedindo a ação do Deus vivo, do poder que estava sobre o Filho de Deus. Deus manda te dizer aí, querido, o poder não está acima de você, não está em você, está sobre Deus. Ele que abre a porta, aleluia. Ele que fecha a porta. Ele fechou, é merecedor, porque você tem que ficar com essa porta fechada mesmo. É mistério, tem coisa que deve fechar. Porque começa a se encher, esquece da obra do teu chamado. E começa a colher o quê? Matéria. Matéria. É roupa, é shopping, é não sei o que. O que é isso, Jesus? O que é isso? É prisão. É shopping. Não dá de shopping pra lá. Shopping pra cá. É um tamanho de coisa esquisita. Tem tempo pra shopping. O Espírito Santo revela, busca as primeiras coisas, as primeiras horas, e pega na mão de Deus, deixa o choque pra lá, vai diante, esquece a matéria, porque o Espírito está precisando de comer, alimento novo. Você está entendendo a mensagem? Alimento novo, ó, bota a mãozinha. Vai comer. Comidinha boa. Ai, como tá doendo, hein? Eita, tu tava sentado na minha frente, Jesus tá falando, olha como tá doendo. Tava na aula, tá gemendo, né? Onde você Ele não te esqueceu. Onde você comer desta comida hoje, mulher? Porque Ele é contigo nesse dia. Que tua pensa, o alimento Ele fortalece. Senão, quem pra cá de vocês fica fraco, raquítico, esquisito e não vai ter força para combater o diabo, hein? O diabo vem pra matar, roubar e destruir. Se não comer com o alimento na mesa aqui, ó, você não vai ter força na primeira rasteira. Você cai que não pode cair. Tem que se levantar. Vem comer a comida de Deus. Vem obedecer as coisas do Senhor. Se ocupa a mente com as coisas espirituais, porque os dias estão se findando. Jesus está na porta e você, aleluia, tem que se preparar, porque ninguém vai despreparado, não. Diz a palavra do Senhor. Aquele grupo estranho se levantou e impediu, e o Senhor aqui foi claro na palavra. Olha só, Ele respondeu: hipócrita. No sábado, desprenda a manjedoura, cada um de vós seu boi e seu jumento. A mulher vai beber água. Vem cá, você tem suas necessidades também. Eu falando aqui do shopping, das matérias, mas tudo tem que ser com limite. Limitação. Não é verdade? Deus trabalha assim, na limitação. Não é do jeito que você quer. Querendo pegar o mundo e acaba ficando sem nada. Quem muito tem, nada fica. Vai devagar.
ensino, que eu ensino. Tem que ensinar. A gente ensina, a gente prega. Chega na hora, o povo não aprende. E sai falando mal da gente, entendeu? Gente, é isso, a gente pega muito bom. Ó, tá na mão de Deus! Aleluia. E não para a boa obra que Deus botou na minha vida. Não para! Objetivo. Quero falar pra você também. Você tem um objetivo. Eu tenho. Você tem? Seu objetivo é o quê? Chegar no céu. Aí. Chegar no céu. E o céu é a força. Não é fácil não, querida. Não é fácil não, querido. Você tem que tomar este céu à força. Porque tem gente querendo botar a perna assim pra você cair. Eita Deus, olha só. Prisão. Aquela mulher, não sei o nome dela. Aqueles ossos começou, aleluia, ali. Fica perfeito. Havia nela um cadeado espiritual. Imagina você preso numa prisão espiritual. Um cadeado invisível. Meu Deus, estranho, né? Mas tem uns cadeados visíveis. Se quiser aquele cadeado, vai matar. Vai se focar na jovem. Eita, esse jovem tem mistério. É você, meu filho. Eita, querido. Pode ir comigo. Tá descendo aí. Tá sentindo, né? O Espírito Santo Deus está revelando. Eita! Cadeado espiritual! Prisão espiritual! Presa a coisas que não convém! Remoendo coisa lá do mundo antigamente, como diz minha filha, lá do mundo, como você das contas. Enquanto que estamos vivendo um tempo de conquista, um tempo de coisas gloriosas, um tempo da sua vez e você vai perder a sua vez se não se ligar com Deus. A palavra de Deus, como diz, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. É forte. Confie, pronto, reste com ele. Cadeado espiritual. Quem vai abrir? Não vai ser carcereiro, não. Não vai ser. E nem você vai botar um dedinho, nem um grampinho, nem uma... Só Deus pode abrir esse cadeado. Só Deus, meu filho. É uma história na tua vida, jovem. Jovem, você. Quero te conhecer. Deus, ele quer abrir mais ainda. Não dizendo que o irmão está fora, não. O irmão está dentro. Só que o irmão ainda não tem sabe como é? A direção ainda. Discernimento. Deus está falando assim, ó. Ele vai te mostrando, você está na dúvida, filhinho. O que é isso, Jesus? Está na dúvida por quê? A ordem foi dada. Entende o mistério? Está aberto para você. E mais Deus manda dizer ainda, filho. Não te preocupe com valor nenhum. Não te preocupe com roupa, com sapato, com a comida, com a bebida. Deixa eu falar que está começando a suprir. Primeiro o espírito, depois a carne. É mistério. Tá? Fica firme que tem bênção para o irmão. Amém? Jesus está falando também nesta noite que tudo é com dificuldades. Tudo a gente leva com dificuldade. Tem que ter paciência, nada bem assim, bombejado. Quem disse? Lá no ministério, uma peleja, irmã Isabel estava ali, viu como é difícil. A gente realiza um culto num terraço. Na minha casa é pequenininho, o espaço é pequeno. Fazemos mais culto nos lares. Ontem o culto no lar foi uma benção. Hoje em dia ninguém quer compromisso com o culto do lar. Ontem encheu a varanda, né? Os irmãos estavam aqui, o que estava aqui estava lá ontem também, um beijo. E viu a glória de Deus ali. Satanás mantinha preso uma mulher que não saía nem do quarto. Não é verdade, igreja? Como você está dentro da tua casa, você entende o mistério? Dentro da tua casa, não querer sair para a cozinha? Olha só, hein? Para o banheiro, parece que está vendo vulto. Que negócio é esse? Tem muita gente dessa forma, preso dentro da tua própria casa. Porque o boneco, o inimigo, ele fica assim, ó, fazendo palhaçada. E essa menina, a Viviane, a irmã Viviane, ela nem pôs aqui, que foi pro Rio, para casa dos pais, sofria deste mal. E para a honra e para a glória do Senhor, estivemos ali há cerca de 7 sexta-feira e Deus deu vitória. Ajudar o teu próximo, o teu irmão. Muitos precisam da tua mãe e você não vai. Muitas vezes é debaixo de sol, debaixo de chuva, largando meus filhos, deixando e vão embora. Tem que ser, irmãos, ó. Ou serve ou não serve. Ou quer ou não quer. Esse negócio de fazer pela metade é coisa estranha. Ou você faz direito ou você não faz. Eu penso assim, a minha visão, tá? Então passando porque a gente tem que viver
estão pregando aquilo que não vive. Muitos não querem pagar preço. Aleluia. Mas nesta noite, você veio para receber de Deus. E esta prisão que você está, na verdade, neste comodismo que você se encontra, Deus vai começar a te dar libertação. Amém? Deus vai te dar essa libertação. Você quer? Amém? Eu quero. Cada vez mais. Deus se liberta. Levanta sua mão. A libertação é todo dia. Ninguém aqui é santo, não. E essa vasilha é prateada. E o Senhor falou assim: olha o depósito que eu estou, aleluia, colocando meu filho. E o Senhor falou que estava sustentando, que sustenta é Jesus. Jesus não conhece esse vaso, não. E Deus fala: olha aí como eu coloco na frente dele esse pote, esta vasilha, sabe por quê? Tem que ter reserva. Ele disse que você está cheio da bola. Cadê essa reserva? Você pediu a Jesus? Você pediu ao Senhor? Então o Senhor vai ter, aleluia, quando você buscar. Aleluia. E esse homem demonstrava, aleluia, uma divisa. E viu uma exaltação. Eu não sei de onde o irmão é, mas o irmão está pedindo uma resposta. Aleluia. Uma exaltação rápida. Aleluia, porque é necessário. Tá, meu filho? É necessário. De repente, mas agora é mistério, porque pessoas próximas a ti precisa da sua ajuda e precisa do seu conselho e precisa do seu levante para levantar contra ti. Aleluia. É como se você entrasse, aleluia, numa carceragem, aquele monte de homem assim, querendo te pegar. Meu Deus, querendo te pegar. Sabe por quê? Necessidade. O homem de Deus fica cheio. Se não tiver cheio, vai para a cadeira, vai preso lá. Tem gente que faz tão estranho, vai falar de Jesus, não pode ele lá ficar lá. Filho, é nessa força que Deus te quer. Vai levantar, mas tá entendendo? Amém? Jesus está falando, pote cheio. É a sua vez, mas você tem que fazer por onde? Você já fez por onde por merecer? Filho, você de xadrez, é lindo. Mas a sua mente fica assim, igual uma cachoeira. Já viu o barulho de cachoeira? Você às vezes não consegue ouvir nem conselho de ninguém. Esquisito, né? Mas nessa noite, Jesus está jogando por terra um laço contra a tua vida. Sabe por quê? Estou falando de prisão espiritual, mas tem aquele também que quer aprender, principalmente jovem. Às vezes o jovem entra no né? E o diabo está ali, querendo ceifar aquela vida, querendo tocar. Mas nessa noite, meu filho, o Senhor tem plano na tua vida. Você é escolhido desde o ventre. Eu não sei o que se passa na tua vida, mas Deus fala, está no tempo. Começa você a receber, filho, porque tem um mistério que vai desenrolar rápido, até a cena de trabalho. O que você está esperando? Aleluia, você não tem que buscar. Parado você não vai conseguir. Amém? É mistério. Amém? Deus está falando contigo. Aleluia. Cadeados soltos. Agora vamos falar ao contrário. Cadeados soltos. O anjo abriu. Você saiu. Você saiu. Você está livre. Até a mulher ficou livre e saiu. Oh, glória. Você está livre e não faz nada. Está livre, amém. Eita, na gaçúbia. Começa a pegar, fala as ferramentas aqui, não vai, pastor? Cada um tem uma ferramenta, cada um é uma ferramenta, não é isso, pastor? Quero seguir, para não sair do contexto. Pega a sua ferramenta. Você pode cavar. Mas não deixa ninguém do lado, eu posso não, hein? Tem uns ferramentas de olho grande, esquisito, que quer jogar lixo. Lixo! Eu conheço um monte, de vez em quando parece uns lá, que são Jesus, eu não dou nem confiança. Aí pensa que eu sou doida, maluca? Sou não, eu tô ligado. Aí eu jogo por terra. E meu mano, a gente tem que jogar por
teu poço. Eita Deus. Olha só, Deus está falando aqui com a igreja. Para a gente ter cuidado, ter zelo pelas coisas santas. Porque Satanás tem feito isso, tem entrado nas igrejas com um sapatinho de lã para querer destruir, desarmoniar, até fechar a porta, achando que não é de Deus. Olha só, Deus manda um recado, vigia. Vigia com aquele que te fala assim, pô, você é uma benção aí, ó. Aí, algum dia, cuidado que eu tenho recebido esse mistério e não estou gostando. Compromisso ninguém quer. Todo mundo quer chegar e quer sentar, como diz a obreira, hoje nem está aqui, sentar na janelinha. Não chegou, quer sentar na janelinha. Tem que falar é rolo. Porque ninguém quer, aleluia, amadurecer na presença de Deus. Ninguém quer esperar o tempo de Deus, há tempo para todas as coisas. Tem a coisa pronta, quer pegar, quer falar, quer fazer o quê? Agora vai sofrer, vai carregar, vai... Não, vai chorar, ninguém quer. Diz a palavra do Senhor, eu quero terminar. Que aquela mulher estava presa. Satanás estava mantendo ela presa. Mas Jesus liberou bênção. E diz aqui que aqueles adversários, aleluia, foram envergonhados. Aleluia, porque o Senhor teve autoridade para repreender. E eu tenho certeza que os seus adversários também vão ficar envergonhados. Porque você vai receber a tua bênção. Esse negócio, ó, você não tem casa, você não tem nada, você depende. Palavra chata, né? Mas um dia Deus muda tudo. Deus muda tudo. Você vai passar a ter o que é seu. Eu creio, né? Assim? Tem que partir de mim também. Você vai ter o seu. Você vai ter o seu. Seja que for a sua casa, seus coisas. Você vai ter o seu. Detalhe! Você vai ter para dar. Não vai pegar, mas é emprestado. Coisa triste é você ter que depender. Mas você vai ter para dar. E quando dá o melhor. Não dá o resto não. Dê o seu dízimo com amor. Dê a sua oferta com amor. Se a igreja precisa aqui, né? De armar, de ficar linda. Quero voltar aqui, em nome de Jesus vai ficar assim. E o Senhor fala de prosperidade. Nós é verdade, igual quando nós estamos levantando lá um trabalho. Tenho muito costume de fazer, eu tenho 2 anos nesse ministério, mas um festival, porque eu botei no meu coração que a gente vai comprar uma melhor caixa. Caixa de som. Verdade, é o melhor. Aí eu fui com uma irmã, eu quero essa caixa aqui, não importa o valor, mas a igreja tem que se unir para conseguir. Aí nós vamos fazer nosso festival do pastel e vamos conseguir. Porque tem que ser assim, ó, um pouquinho dela, um pouquinho disso aqui é mistério, hein? Junta, tem que juntar, tem que ter um objetivo. Não é verdade? Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente não junta, lá é assim. Um dá uma coisa, um dá outra, ontem preparou a torta para a irmã. Não é verdade? Fizemos uma culpa, preparou uma torta, cada um tem um pouquinho. Tem que ter união, tá entendendo o mistério? Se um puxa pra cá, tem gente que tem mania achando que um pediu a mais, pediu a menos, achando que é pra pessoa, não é. Casa de Deus, depósito. É depósito. Você tem que trazer. Você tem que ajudar. Você tem que dizimar. Você tem que ofertar para auxiliar oradores de sai da tua vida. Fica ali, ó, na amarração. E gasta muito mais daquilo que não é bom. Nesta noite Deus está te ensinando. Deposita na casa do Senhor. Deposita no celeiro do Senhor. Aleluia, porque Deus quer renovar a vida aqui. E muitas vezes esse renovo não chega porque o seu coração está duro. Quando é para abençoar, quando é para fazer, você, ó, quero não, Deus me livre. Pensa até que é para o pastor. Não é não. A gente quer fazer o melhor. Na nossa casa a gente quer sempre ter o melhor, né? A gente quer ter um confortozinho, a gente quer ter uma comidinha melhor, né? Ninguém quer. Ah, Jesus, quem olhou, ninguém quer. Olha uma carinha, né? Um negocinho. É o melhor. Nessa noite Deus está falando contigo. Deus quer te dar o melhor, é verdade. Verdade, as irmãs aqui, ó, estão aí com essa festividade. A luta foi grande. Houve alguma advertência, né? Eu com essas coisas. Mas o Senhor deu vitória. Aquelas que não ficaram na ligação, perdeu. Meu Deus! E perde, sabe por quê? Porque é para todo mundo, não é para só para vocês não. Teria que ter mais. Mas infelizmente, não depositaram. Tem que depositar para você receber. Senão você perde.
Amém? E nessa noite, quero terminar, né? Que eu tenho hora aí, vou entregar o mistério. Jesus, ele manda, finalizando aqui, conforme toda a igreja falou no início. Aleluia. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Coisas gloriosas, coisas preciosas. Temos que dar valor às coisas do Senhor. Vamos ficar de pé? Amém? Com a permissão? Fica de pé nessa noite. Aquele que sentir no coração, com a permissão também da pastora, sentir no coração, de a partir de hoje começar a depositar nesse ministério, começando aqui, começa a Deus trabalhar na tua casa e consertando o teu lar. O conserto tem que vir da tua casa para cá, mas se você colocar aqui, Jesus está vendo. Faça um propósito nesta noite. E o primeiro passo é aceitar Jesus, é voltar para os caminhos do Senhor, que Ele tem pressa de você. Ele não quer que você fique hoje aqui, amanhã lá não. Porque é uma questão de, ó, Jesus vem, acontece, a gente vai embora e aí? Aleluia, os teus pensamentos não é o pensamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir no coração, tem aqui as irmãs, mulheres de Deus, estará orando. Eu queria estar orando para esse jovem que eu entreguei o mistério, amém? E aquele jovem ali de xadrez, esse jovem bonito, vem cá, meu filho. Isso, gostaria de chamar os dois irmãos, aleluia, com a permissão da igreja, que a gente faz tudo seguindo a orientação de Deus. E eu não posso sair daqui sem antes ministrar a oração na vida desses jovens. A gente vê aqui, aleluia, no que Deus trabalha. Hoje a obra precisa disso, ó. Jovem, homens, braços. E muitos estão com medo de botar a mão na arada. Está na hora de decidir, tá, filho? Está na hora. Deixa para amanhã não. Amém? O irmão fica nessa ligação. Vai chegar tudo no tempo certo. Amém? Nesta noite, se alguém quiser sentir no coração, com a permissão já foi dada aqui, o Espírito Santo Deus está falando. Aleluia, ele está libertando, está entendendo? Ele começou a soltar esse cadeado. Ele começou a limpar o teu coração. Aleluia, ele te quer aqui na frente para falar com ele, não é para falar com ninguém não. Mas Senhor, esse daqui, como fez Isaías, como fez Jeremias, como fez mulheres, Esther, Ruth, Raquel, aleluia, Maria, Madalena, homens e mulheres que quer fazer a vontade de Deus. Você está preparado para fazer essa vontade aí? Vai ser bom? Estou vendo que tem varão, hein? Vai se pôr para trabalhar, vocês olhem. Vai se pôr aí, vai se pôr para trabalhar. Amém? Glória a Deus. Mas alguém nessa noite, a igreja vai orar, vamos orar junto. Falamos aqui de todos juntos, de união. E tem gente aí, que eu não preciso apontar, que quer vir, mas está preso ainda. Está com vergonha. Mas Jesus está te chamando. Meu filho lá na porta, esse clarinho aí. Vem cá, meu filho. Você é. Isso. É caminho. Eu tô falando Deus, eu não chamando não. Ih, tem mistério aqui. O que é Jesus? Deus vai chamar, sabe? A invocação do Espírito. A igreja tem que balançar. Jesus quer salvar a alma hoje, aleluia. E a gente não vai ficar com o braço cruzado olhando na cara de ninguém, não. É Deus que salva, é Deus que libera, é Deus que faz, aleluia. Mas alguém nessa noite, sentindo o coração, pessoas que querem fazer o próprio Deus, amém? Que quer voltar, que quer mudar, que quer largar o pecado, mas tem vergonha. Se alguém souber, vai ficar com vergonha. Aqui ninguém vai te reparar. Ninguém vai te reparar porque não está na ligação. Quem precisa que nem vai te reparar os outros, coisa feia. Deixa eu reparar os outros. Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Vem, pastor, vem aqui. Que Deus também tocou. Aleluia. Enquanto não vem, vamos estar orando, que eu quero entregar o microfone. Amém? Confia somente. Confia somente. Que tudo vai acontecer. Aleluia. Tudo vai acontecer no tempo certo. Jesus querido, Jesus amado, eu entrego, Senhor, esses homens nas tuas mãos. Eu entrego porque seu filho é precioso. E hoje o Senhor está jogando por terra cadeados. Está jogando por terra imundice. Está jogando por terra, meu Senhor, macumbaria, feitiçaria. Jesus querido, eu te peço nesta noite, venha falar, aleluia, ao coração de cada um que vem até aqui na frente, e aqueles que não sentiram, que ainda ficou na dúvida.
nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As palmas ao Senhor.